Olá moçada, aqui quem fala é o professor Edson em mais uma aula aí e vou abordar hoje o gênero textual, anúncio publicitário. É lógico que essa aula é bem básica, é para o conhecimento mais geral, né, do que vem a ser construir, né, ou fazer um anúncio publicitário. Basicamente, então, a publicidade e a propaganda elas têm quase o mesmo sentido, significam a mesma coisa. A palavra publicidade vem de publicus, do latim, e a palavra propaganda vem de propagare, também do latim. Propagare era utilizada muito pelos cristãos e nasceu, na verdade, da ação de jardineiros que pegavam os rebentos, as mudas e plantavam, e depois que essas começavam a crescer, se passava para outro agricultor, para outro jardineiro, tais mudas, e aí se deu o nome de propagare, ok? Então, a publicidade e a propaganda, dentro do contexto que vou trabalhar aqui, tem o mesmo significado, ok? E eu vou abordar os anúncios de jornais e revistas. Então eu peço muita atenção, vamos ver se eu consigo de alguma forma passar. Vamos para a próxima página. O que tem no gênero publicitário, né? No gênero publicitário a gente sempre tem o emissor, né, que é o anunciante. Aqui, por exemplo, a gente vê que o anunciante é o Planeta Motos, né? E o receptor, que normalmente é aquele que está exposto à propaganda, que no caso podemos sermos nós, os clientes, os consumidores, enfim. E nós é que estamos expostos a essa informação, nós consumidores. Essa é a primeira definição. A segunda definição, né, é que existe o texto verbal e o texto não verbal. O texto não verbal, como a gente vai ver, são as imagens. O homem correndo atrás do garoto, no caso o filho aqui, né? Ele é o filho de bicicleta, os símbolos aqui de posto de gasolina, celular, capacete, enfim. Até essa imagem de fundo do céu, aqui o solo, tudo isso é considerado linguagem não verbal. E eu já vou ler a linguagem verbal só para vocês verem. Graças a você teremos outra geração de apaixonados por duas rodas. Vamos para a próxima página. Bom, além disso, todo anúncio tem um título, um subtítulo. Não necessariamente, às vezes a publicidade lança a mão de outros artifícios, como imagens, sons, etc. No caso, como a gente está trabalhando com jornal impresso e revista, dificilmente a gente vai ter som lá, né? Mas no caso aqui é uma publicidade de internet que pode muito bem acomodar som, né? Então vamos lá. Tem o título e tem o subtítulo, né? Lá em cima é Vendo Beijos e aqui embaixo ofertas 1. Ele está ofertando um beijo só. Esse é o subtítulo. Então, como a gente vai ver, o título é esse que acerta a ponta e o subtítulo vem logo abaixo. Não necessariamente nessa ordem, porque nós ocidentais a gente sempre vê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Esse é o nosso modo de ver a página. Os orientais, eles têm por hábito ver de cima para baixo, da direita para a esquerda, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Quer dizer, o publicitário, de antemão, ele já sabe disso. Então ele já monta a publicidade porque sabe como é que o olho vai passar pela página.
A priori, não existe essa ditadura, digamos, de como o olho passeia pela página, né? Existem teorias e mais teorias que dizem que o olho tem uma maneira própria de ver a página. Não vem ao caso discutir isso aqui agora. Nós vamos trabalhar dentro dessa visão, desse modo de ver ocidental, ok? De cima para baixo, da esquerda para a direita, ok? Vamos para a próxima página. Texto verbal que dá informações sobre o produto. Então, aonde está esse texto? Vamos ver aqui, ó, aonde a seta está apontando. iX35. É esse carro aqui, ok? Então, sempre há um texto na página que explica qual é o produto, né? Vamos para a próxima. Toda publicidade tem uma logomarca. No caso aqui eu coloquei várias logomarcas só para chamar a atenção. Mas normalmente é uma logomarca ou várias quando é um evento, enfim. Então, as logomarcas são essas que as setas estão apontando, ok? Vamos para a próxima. Bom, toda campanha publicitária, né, que se preze tem um slogan, tem uma frase que simboliza, né, qual é a visão, qual é a imagem que o empresário, o dono de um determinado produto ou de uma empresa, ou, enfim, de uma ideia, quer passar para a população, quer que a população passe a ver a empresa dele, a ideia dele de uma determinada maneira. Então, slogan, frase que resume a imagem que o publicitário deseja afirmar no mercado como a identidade do produto. Aí, como a gente vai ver, a seta aponta variedade e economia já é tradição. Se a gente se aperceber, a gente vai ver que esse anúncio ele tem um título aqui, Natal da Família, depois tem a logomarca, o logotipo, o arco-íris, o supermercado da família. Se a gente perceber, a palavra tradição, ela está ligada a essa questão da família, né? Porque a família é uma coisa dentro da sociedade, tanto ocidental quanto oriental, ela é uma coisa estruturada, tradicional, enfim. Então, foi propositalmente que o publicitário, deve ter sido, né? Que o publicitário lançou mão desse termo aqui, ok? Vamos para a próxima. Bom, todo anúncio publicitário ele é publicado em revista, jornal, TV, rádio e na internet. Aqui eu coloquei os veículos só para simbolizar isso, ok? Vamos para a próxima. Isso é muito interessante. Todo anúncio ele tem um público-alvo, seja de crianças, seja de adultos, seja de idosos, seja de quem for. Ele sempre procura de alguma forma atingir esse público. Lembrando que a publicidade ela é criada mediante levantamentos, pesquisas, né? O publicitário vai a campo, vê até o linguajar das pessoas, como é que elas falam, como é que elas percebem determinado produto ou ideia, e aí lançam mão, né, de apelos visuais e textuais para atrair esse público. Então, a linguagem e até a questão visual, ela é focada no público, né, que ele pretende atingir, que o publicitário pretende atingir. Vamos para a próxima agora. Então, os textos publicitários são argumentativos, persuasivos, verbais e não verbais. Lembra aquilo que eu falei? Quer dizer, tem imagem e tem texto. No caso aqui, a gente só está vendo só a imagem, mas tem imagem e tem texto. Eu escolhi isso aqui só para demonstrar a argumentação que o publicitário usa para convencer seu interlocutor, que no caso é o consumidor. Vamos para a próxima. Intertextualidade ou sobreposição de textos. O publicitário ele lança a mão às vezes para poder formar slogans ou poder formar frases de convencimento.
ele lança a mão de obras de artes, de poemas, obras de arte quando eu digo quadros ou desenhos ou imagens, ou lança a mão de textos, né, de poemas, de frases, de efeito, enfim. E no caso, o exemplo que eu vou dar aqui é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Esse poema, na verdade, ele foi criado na época do modernismo, lá pela década de 30, 40, enfim, logo depois da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1917. Carlos Drummond de Andrade, com a forma de romper com o romantismo, né, com aqueles poemas rimados, todos bonitos, cheios de palavras pomposas, ele resolveu